Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda. E o Palmeiras no ardor da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar de vencido e mostrar. Recolheu, driblou, pintou, segunda, deu, tocou pra Corinthians! Palmeiras! Atacante de raça, torcida que canta e vibra por nosso alviverde inteiro, que sabe ser brasileiro, ostentando a sua fibra. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda. E o Palmeiras no ardor da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar de vencida e mostrar que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra, defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra por nosso alviverde inteiro, que sabe ser brasileiro, ostentando a sua fibra. Com muita propriedade, o Nick Hornby compara um momento de sua vida com a fase que o Arsenal contratou um jogador que ficou conhecido como Gunner Boy e acreditou que dali pra frente tudo ficaria melhor. E antes mesmo de ler Febre de Bola, eu fiz o mesmo comigo em 93, quando algumas coisas aconteceram com uma simultaneidade interessante. Fiquei magro, voltei à faculdade, arrumei uma namorada e, como se tudo isso não fosse o bastante, o Palmeiras resolveu ter um time decente. Nos meus poucos anos como torcedor do Palmeiras, pude perceber que o meu time estava fazendo tudo para se transformar num time simpático. Uma espécie de Portuguesa com alguma tradição, história e fantasmas. Nada me tira da cabeça que o Ademir da Guia era um fantasma, uma lenda, que os mais velhos usavam para me azucrinar cada vez que o Bandeira, Abelardo ou Buião erravam um passe ridículo no meio. Aí o Palmeiras arruma uma parceria, o que significa dinheiro em caixa. Muda a camisa para um tom de verde duvidoso e listrado e começa a trazer gente. Roberto Carlos, uma jovem promessa das seleções de base, César Sampaio, Mazinho, Antônio Carlos, um back bom o suficiente para jogar por ele pelo Tonhão, Zinho, um operário refinado que ajudou o Flamengo a conquistar 2 títulos nacionais, e o Evair, ora veja, um centroavante de verdade, que faz gols. E aí do nada chega um carioca, o Edmundo. Não me lembrava direito dele no Vasco, mas de alguma forma a minha vida ficou diferente depois que ele chegou para usar a camisa verde abacate da era Parmalat, com seus dribles desconcertantes, seus chutes cruzados com precisão cirúrgica e uma certeza que eu nunca tinha experimentado ainda com o Palmeiras. A gente jogava bola, jogava bem, ganhava os jogos, e seria errado sonhar que seríamos campeões? Fomos campeões em cima do Corinthians, no Dia dos Namorados de 1993, com gol do matador Evair, Zinho, Edilson, mas a imagem que ficou pra mim foi do Edmundo deixando o Viola no chão, parando a bola e fazendo sinal pra ele se levantar. O Edmundo fez gols, deu passes, infernizou, enfiou a mão na cara de 2 Bambis e vociferou impropérios na cara do Tele Santana. Eu não me lembro de ter sido tão feliz no futebol como nos tempos do Edmundo no Palmeiras. Ele foi embora em 95, em circunstâncias estranhas. Algumas semanas depois, perderíamos a Libertadores pro Grêmio e o Tri Paulista pro Corinthians. Eu seguia ouvindo ecoar no meu cérebro aquela musiquinha antiga, adaptada para o meu sentimento. Naquela ponta tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Passei a sonhar com a volta do filho pródigo, e bem que poderia ser em 99. Por onde ele andava em 99? Duvido que teríamos perdido para o Manchester com ele em campo. Um dia eu fui no Parque Antártica no meio de semana ver o Palmeiras jogar contra o Figueirense, porque ele estaria lá.
Ele jogou, fez gol contra a gente, mas mesmo assim a torcida saudou com um grito de guerra que acompanhou em sua brilhante passagem com as nossas cores. E ele, genial, vestiu uma camisa 7 do Verdão e foi pra torcida. Eu chorei por causa do futebol nas Copas de 82 e 86, na final de Libertadores de 2000 e no rebaixamento. Nesse dia contra o Figueirense, eu quase chorei, mas um sentimento totalmente diferente dos outros. No ano seguinte, o animal voltou, mas ao contrário da primeira vez, numa das piores fases do Palmeiras. E pouco pôde fazer, apesar de que o pouco dele é sempre muito. Alguns golaços, uma partida épica contra o Corinthians e um retorno que faz lembrar os bons e velhos tempos, de quando dávamos espetáculo e éramos os tais. Só faltou a camisa listrada em verde abacate, mas toda vez que vejo o Edmundo entrando em campo, começo a tocar na minha cabeça uma conhecida canção dos Pixies. If the man is 5, then the devil is 6. And if the devil is 6, God is 7. God is 7. God is 7. Deus é 7. É isso aí. E como a gente recebe todo mundo que vem aqui, uma salva de palmas para Edmundo. Edmundo, primeiro é um prazer receber aqui a rádio oficial da Mancha e a rádio oficial do Palmeiras, né? Rádio Palestra, a única 24 horas de Palmeiras. E a gente vai começar batendo um papo mais do time atual para depois a gente mudar. O Palmeiras hoje tem um elenco e a gente reclama muito a falta do comprometimento. Você falou muito bem, depois o Odair Patriarca, que diz que falou que você treinava, você já era atleta na época que você treinava mesmo, não tinha esse negócio de migué. Você não tá achando que o futebol do Palmeiras hoje falta esse contato da torcida que a gente tinha na quadra da Mancha, que para o jogador sentir um pouco o clima, por isso que falta esse negócio que você falou da vontade do treinamento no time do Palmeiras? Bem, assim, acho que quando o atleta ele faz um pouco mais, treina um pouco mais, se dedica um pouco mais, no modo geral ele faz por ele mesmo. E o resultado acaba sendo pro grupo e pro clube, pra torcida, pra todos. Comprometimento é uma coisa muito individual, mas sem ele a gente não consegue nada. O Palmeiras contratou 71 jogadores depois da era Paulo Nobre, que o Palmeiras já foi muito rico, teve um período pobre, a míngua, e agora volta a ser rico de novo, com a estrutura, na minha opinião, acho que é a maior do país, um centro de treinamento espetacular, estão construindo um hotel, o melhor estádio do país e, na minha opinião, o melhor elenco. Mas por que esse elenco não produz dentro de campo aquilo que poderia? Isso é uma pergunta difícil de responder, quem souber, o Paulo Nobre paga um bom salário. E no Paulista de 94, depois de uma derrota, uma coisa, a torcida criticou, então mas tinha esse contato que era na quadra, que os jogadores iam, que os caras falavam assim, a torcida quebra o pau porque o jogador tá bebendo. Na época bebia dentro da quadra e ninguém ligava. O que cobrava é o resultado. Se o jogador fizer o resultado, ele pode fazer o que ele quiser da vida dele. O que a torcida fica brava é o seguinte: acabou um clássico, perdeu o clássico, o cara tá na balada. Pô, eu tô bravo, não consigo dormir. Eu acho que falta um pouco de senso também pro jogador, né, Edmundo, nessa hora. Da balada eu falo bem porque eu ia bastante. Mas eu tinha o discernimento de saber que eu era responsável direto e indiretamente pela alegria ou tristeza de milhões de torcedores, que é o número de torcedores. Acredito que o Palmeiras tem aí uns 30 milhões, não sei, 25 milhões pelo menos. O que eu tenho que dizer é que, e eu falei isso a minha vida inteira, os clubes de futebol, eles tratam do atleta, mas esquecem do homem. Eu sou um atleta, eu sou um atleta e um homem bem sucedido na minha vida pessoal, na minha vida profissional também, mas eu joguei com dezenas ou centenas de jogadores que perderam toda a sua infância e adolescência dentro de um clube, não se tornaram jogadores de futebol profissional, hoje trabalham em profissões, eu diria, às margens do que a maioria dos cidadãos brasileiros. Então, assim, há uma paixão envolvida, há dinheiro, há uma série de coisas, cara, mas tem um ser humano ali por trás. Agora, voltando um pouco na pergunta, quem tem a oportunidade de representar uma instituição como Vasco, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, instituições centenárias, tem que fazer com amor,
tem que fazer com determinação. Porque a gente brincava lá na categoria de base, que começa como se fosse um funil, né? Quem está em casa talvez não vá entender bem, mas começa com uma boca larga pra caramba, vai afunilando. Lá no final chegam 2 ou 3 para ganharem dinheiro e fazerem sucesso. E esses dirigentes aí que falam um monte de besteira, pouco se importam, entendeu? Então, assim, por isso que eu acho que o atleta, e eu falo por mim, tem que fazer por ele, tem que ser determinado, tem que correr atrás, porque é o futuro dele que está em jogo. Uma vez eu estava em cima do que ele falou, o Ronaldo, ele pode fazer tudo e vai ter sempre boa imagem. Uma vez eu vim morar em São Paulo, aí contratei um assessor de imprensa e aí a Sônia Raci, que é uma mulher muito importante como colunista em São Paulo. Do Estadão, fez uma entrevista comigo. Ela falou, você se sente perseguido? Eu falei, não, são rótulos. Me colocaram rótulos que eu tenho dificuldade de tirar. Ela, mas não, você se sente perseguido? Perguntou 1, 2, 3 vezes. Eu falei, tá bom, eu me sinto perseguido. Ela falou, por quê? Eu falei, eu vou te dar um exemplo claro, e eu quero que você seja verdadeira e me responda a verdade. Aí ela, tá bom. Eu falei, eu tô com meu carro parado aqui eu morava ali no Itaim, na Faria Lima, tô com meu carro parado aqui, o Kaká vem a 200 por hora e bate no meu carro. Quem é o culpado? Ela, você. Então é exatamente isso. Ele tem o rótulo de bonzinho e eu tenho o rótulo de ruim, de filho da mãe. Então quando a imprensa vai noticiar, leva muito isso em consideração. Então a gente, assim, hoje trabalhando do outro lado, entendo que também do outro lado lá tem um negócio. Mas você tá tem falando um gerador de emprego. Eu, graças a Deus, na minha vida particular e social, tenho milhares de amigos, pessoas que eu gosto, que gostam de mim. Eu fiz aniversário há uma semana, no sábado passado. Cara, eu recebi mais de 500 mensagens escritas, sabe? Isso me deixa lisonjeado de pessoas que eu não vejo há um tempão, pessoas que eu joguei lá atrás, como o Odaizinho, cara, que eu joguei com ele pouco tempo, né? Porque logo depois ele acabou saindo do Palmeiras. Mas, enfim, são pessoas que eu tenho certeza que quem conviveu comigo me conhece de fato e gosta da minha personalidade, porque eu sou autêntico. No que eu falo hoje, amanhã e vou falar se eu viver mais 100 anos. Eu queria que você só comentasse uma situação que aconteceu na sua vida, que foi uma oportunidade, eu vejo assim. Você chegou em 93 no Palmeiras e rapidamente virou ídolo, teve uma sintonia, uma química muito grande com a torcida, ganhou títulos, o Palmeiras saiu da fila e virou aquela relação de amor e idolatria mesmo, como há muito tempo não se via. E a sua saída em 95 eu acho que não foi legal para ninguém, nem para as diretorias, nem para você, nem para a torcida. Então eu queria que você falasse um pouco da oportunidade que você teve de retornar em 2006. O que significou isso para você? Não para compensar aquela saída em 95, mas falar, na minha cabeça, chance. Sim. Na minha cabeça foi para compensar. Eu falei aqui quando agora... chegou a proposta em 2006, a oportunidade, eu queria que você contasse pra gente o que você passou. É assim, eu falei aqui antes que eu nunca tinha tido empresário e quando eu fui vendido eu tinha empresário. Então era o meu termômetro, era ele, o Palmeiras não está aguentando mais pagar o seu salário, que eu cheguei com um salário. Uma outra coisa que é errada nos dias de hoje, que faz com que o jogador se acomode, nós fazíamos contrato anualmente. Então todo ano tinha que produzir. Hoje os caras fazem 5 anos de contrato, jogam 4 partidas em 5 anos, sem citar nomes, vocês já sabem mais ou menos de quem eu tô falando. Valdívia. Enfim, então assim, E aí chegou é o ícone, mas... chegou um ponto que o meu empresário fala, cara, os caras não estão aguentando mais, seu salário está muito alto, os caras vão te vender. E aí em 95, né, dos 3 anos, 93, 94 e 95, foi o meu pior ano, né, foi um ano que eu não comecei mal a temporada, o time também, por muitas mudanças, também não estava bem. E aí fui convencido por outro, enfim, a ir para o Flamengo. E claro,
eu fui conivente também, eu também aceitei, não fui obrigado. Só que foi tudo muito ruim, tudo muito traumático. A situação que era nota 10, assim, em termos de estrutura, em termos de salário em dia, não sei o que, foi tudo horrível. Nada contra a instituição Flamengo, sim, que hoje é uma instituição muito, muito organizada, tem seu centro de treinamento, que paga salários em dias, mas na minha época não era. E eu fiquei com aquela... E assim, não foi só isso. Ter saído do Palmeiras, depois eu joguei 6 meses no Flamengo, 6 meses no Corinthians, 1 ano no Vasco, 1 ano na Fiorentina. Eu fiquei pulando de galho em galho, sem ter raiz, sem nunca mais ter tido a raiz. Em 97, eu quase voltei. Eu só não voltei, assim, por um... Não fala isso pra gente. Eu só não voltei... O melhor jogador do mundo. Eu só não voltei porque o Eurico não teve palavra. Porque eu tava na Copa América, em 97, e... Como é que é o nome dele, cara? Que trabalhava pra Parmalat, me ajuda aí. Brunoro? Não, o... Lapola? Não, pelo amor de Deus, se eu esquecer o nome dele, ele morre. Porque ele é daqui da região, ele é daqui de perto. Mas eu vou lembrar. Ele foi até lá, ele era o homem do Brunoro, era quem... Meu Deus do céu. Puta, se eu não lembrar o nome dele, ele vai morrer. Mas passa... Porque ele é palmeirense doente. Mas passa pra gente o responsável por você não vir, só pra eu mandar aqui. O responsável só pra eu mandar aqui. O responsável foi Inclusive, já estou aqui na Macumba Online aqui. Ele foi até a Bolívia, conversou comigo, fizemos um pré-contrato, porque eu tinha uma carta do Vasco que eles eram obrigados a vender por um certo valor. Me ajuda aí, cara. Ele trabalhou no Bagatela, pronto, lembrei. A Bagatela. O Bagatela. Ele, se eu não lembro o nome dele, ele morre. Trabalhou aqui no Atlético. Meu irmão. O Bagatela foi até a Bolívia, sentou lá comigo, fizemos o contrato. O seu Grisende falou comigo no telefone. E o Eurico pediu: espera acabar a Copa América. Isso meio do ano, né? Copa América, 97. Pós da Copa América. Espera acabar a Copa América. A final do Campeonato Carioca foi pós-Copa América, até aquele jogo da dança da bundinha sensacional, com o Gonçalves. O Eurico falou: espera acabar a Copa América, os 2 jogos do Carioca e eu vendo. Não tem nenhum problema. E aí nós fomos campeões da Copa América. Enfim, e aí veio a proposta da Fiorentina, que era bem maior do que o documento que a gente tinha. Aí veio de novo aquela galera. E assim, na época também era uma oportunidade para ir para a Europa. Eu já estava com 26 para 27 anos. E eu acabei... Jogar com o Batistuta. Acabei indo para a Fiorentina. Mas eu sempre fiquei comigo... De compensar. O desejo de voltar, porque eu tinha uma frase que não saía da minha cabeça, que era simples. Eu era feliz e não sabia. Acho que todo mundo já ouviu falar essa frase, mas ela não saía da minha cabeça. Não é porque eu tô aqui na rádio palestra, não, mas é verdade. A gente tá acabando já aqui, tá falando mais 10 minutinhos e que nós vamos pro evento. Você que não comprou o convite pode ir para lá direto, mas azar, porque só falta 10 convites também, azar de você. É um evento fechado para 200 pessoas. Numa cervejaria, não sei se você tá bebendo, Edmundo, mas é uma Hoje não. É uma cervejaria bacana. Eu não bebo de dia. Senão eu não chego até a noite. Fica aí o conselho para os mais jovens. Pudim, faz a pergunta que depois eu vou... Polêmica da seleção brasileira. Pois nem vou entrar nesse mérito agora, Edmundo. Eu posso pegar carona também, Pudim, já que é... Da polêmica? A pergunta não é polêmica. Aliás, eu venho só pra isso, mas dessa vez não é. Ô Edmundo, qual foi o momento mais mágico no campo pra você? Foi aquele lance contra o Manchester no Mundial de 2000, que você deu aquela meia-lua sensacional? Foi o campeonato de 93, quando ganhou em cima do Corinthians, depois de toda aquela parafernália que o Viola fez? Ou foi a dancinha na frente do Gonçalves? Qual foi o momento mais mágico aí? Cara, assim, sem demagogia nenhuma, porque quando você ganha, né, quando você é campeão e tudo, marca, né? Tô marcado aí na história do Vasco e do Palmeiras, graças às conquistas, então são delas que você lembra mais. Mas eu lembro de cada minuto, do dia que eu cheguei, do dia que eu fui embora, dos jogos que eu fiz, dos gols que eu fiz, dos títulos.
foi tudo muito mágico, assim, na minha vida, na minha carreira, nessas duas equipes, né? Agora, sem dúvida nenhuma, hoje, que eu praticamente moro em São Paulo, né? Fico 2 dias no Rio, 5 em São Paulo, vou e volto, porque minha família ainda está no Rio. É muito marcante para o torcedor do Palmeiras aquele 12 de junho de 1993. E não pode ser diferente para mim, porque eu era moleque, era criança, era uma promessa, apesar de já ter sido campeão carioca com o Vasco. Mas aqui foi... aquele título consolidou realmente a minha trajetória como atleta profissional. A partir dali eu passei a ser respeitado, admirado. Só que a vida ela é muito engraçada e, pô, eu queria, por isso que eu pedi para me alongar. À vontade. Essa semana, ou semana passada, não tem 15 dias, cara. Eu sou frequentador do aeroporto, né? Eu vou... Ponte aérea. Pra você ter uma ideia, eu vou... Domingo volto segunda, vou terça, volto quinta, vou sábado, volto... Eu passo no aeroporto todo dia. Essa semana, uma moça, ela, a mulher e o filho... Ela, o marido e o filho... Ultimamente tá normal. Pode ser. Ela me parou, começou a chorar. Eu posso tirar uma foto com você? Ela, posso tirar uma foto com você? Ela, cara, eu preciso te contar uma coisa, E eu fiquei... O marido dela assim do lado, tirando a foto. Olha, Edmundo, é verdade. Ela falou, na final da Copa de 98, eu acordei, falei pra minha mãe, o Edmundo vai jogar e vai fazer o gol do título. Aí eu olhei pra ela, aí ela falou, quando saiu a escalação... E todo mundo falou, você é maluca, você é doente pelo Palmeiras, você gosta de todo mundo. Eu vibrei, exatamente. Aí quando saiu a escalação, todo mundo olhou pra ela, mas caramba, que isso? Ela falou, eu sonhei. E lá na preleção, o Zico falou pra mim, cara, nós recebemos um monte de cartas dizendo que quem ia resolver a Copa ia ser você. Não sei o que. Eu acho que estava meio que escrito nas estrelas, eu acho que estava meio predestinado, mas agora a vaca já foi pro brejo. Agora, a verdade, eu fiquei muito chateado. A única coisa que eu fiquei chateado, que foi exatamente o que você relatou aqui, ele contou toda uma história pra quando ele me tirou do jogo, ele não teve nem a capacidade de chegar perto de mim ou pedir desculpa. O que aconteceu assim, rapidinho. O Ronaldo foi não tem problema. O Ronaldo foi fazer os exames. Quando ele voltou, nós já estávamos no vestiário, prontos para fazer o aquecimento. Aí ele entrou todo sorridente, feliz, diferente do que ele estava antes. E vou jogar, cadê minhas coisas? Falou pro Barreto, que era o roupeiro, cadê minhas coisas, né? E aí o Zagallo, o Lídio Toledo, que era o médico, e o Américo Farias, eles entraram numa salinha, bateram lá um papo de uns 3, 4, 5 minutos. De lá mesmo, da porta, o Zagallo olhou para mim e falou, Edmundo, segura um pouquinho. Isso é que me deixou triste, porque eu era um dos 23 representantes de 200 milhões de torcedores. Não sei se na época nós tínhamos 200 milhões, mas de 200 milhões de torcedores. E eu gostaria que houvesse tido um pouco mais de respeito comigo naquele momento. Enfim, mas o resultado, cara, a Deus pertence, porque desafio aqui ao quem estiver nos ouvindo, que procure gol do Zidane de cabeça Nunca fez. Antes daqueles dois da final de Copa do Mundo. Então, sim, essas coisas acontecem, enfim, fazem parte. Não acredito em sacanagem, não acredito em venda de Copa, não acredito em nada disso, porque nós éramos em pelo menos 40, 45 pessoas ali em comissão técnica total, e esconder isso de tanta gente. Segredo só consegue ficar em segredo se uma pessoa só sabe. Pergunta pra sim ou não. Ronaldo convulsionou? Sim. Olá pessoal, estou aqui em Sorocaba no evento Encontro com o ídolo da Rádio Palestra. E o ídolo de hoje é nada mais, nada menos que o animal Edmundo. E os
palmeirenses apaixonados e fãs desse grande ídolo já está aqui no local. Edmundo já chegou, fez a recepção, a galera cantou, vibrou muito, como se estivesse no estádio. Agora vamos dar uma volta, fazer entrevistas e ver o que o pessoal está achando aqui desse encontro com o Edmundo. Vamos comigo! Estamos aqui no encontro com o Edmundo da Rádio Palestra, com o Xixo aqui ao meu lado. Xixo, o que você está achando de receber o Edmundo e ver ele assim de pertinho, poder encontrar esse ídolo palmeirense? É uma grande satisfação e quero parabenizar o pessoal que está fazendo esse evento e principalmente pelo Edmundo, que é um atleta que eu sempre gostei e defendeu muito bem as cores do Palmeiras. Na sua opinião, tá faltando um Edmundo no elenco de hoje? Ah, com certeza. Se tivesse, eu não tinha perdido inúmeros jogos. Muito obrigada. Essa foi a entrevista com o Xixo aqui no Encontro com o Ídolo. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda, e o Palmeiras no ardor da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra. Estou aqui com o Almir Laurindo, da Opção Tintas, que compareceu aqui ao evento Encontro com o Ídolo da Rádio Palestra, com o nosso querido Edmundo, que não tem fãs só palmeirenses, mas sim várias torcidas e, claro, da Terceirão Brasileira, enfim, de tudo. O que você está achando desse evento aqui realizado pela Rádio Palestra e com esse grande ídolo que é o Edmundo? Realmente é um grande evento, né, com o Edmundo. É um cara que eu assisti jogar toda vez que ele foi no Palmeiras e realmente craque de bola, então isso faz para a torcida do Palmeiras ter um acesso com o ídolo lado a lado, é muito importante. Pretende voltar em novos ídolos aqui que a Rádio Palestra vai trazer pra gente? Com certeza, todos os ídolos que a gente puder assistir ou vir do lado também, tirar foto com eles, a gente vai vir sim. Qual o momento mais marcante do Edmundo no Palmeiras pra você? O momento mais marcante quando a gente foi campeão paulista em 93, né? E tirou o Palmeiras da fila. A decisão foi muito legal. Em cima de quem foi ainda, né? Em cima de quem foi, que a gente não pode falar quem é, porque é rival nosso e não tem por que falar, né? Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda, e o Palmeiras no ardor da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar. Estamos aqui com um grande ídolo, principalmente, né, da torcida palmeirense, o animal Edmundo. É um prazer te receber aqui em Sorocaba, no evento Encontro com o Ídolo da Rádio Palestra. Queria saber qual o momento mais importante da sua carreira dentro do Palmeiras. Sem dúvida nenhuma, o título de 93, né, no dia 12 de junho, que eu tinha recém-chegado, o Palmeiras estava, acho que 17, 18 anos sem conquistar o título, e acho que isso marcou muito, e não só para mim, mas uma geração inteira. Em relação à torcida com o elenco, nos últimos dias está tendo muita reviravolta, porque a torcida acha que tem que conversar com o elenco, a presidência do clube, a diretoria acha que não. Na sua opinião, você acha que realmente tem que ter um bate-papo, um entrosamento entre a torcida e os jogadores? Na sua época, como era o entrosamento entre os jogadores e a torcida organizada do Palmeiras? Nós éramos mais próximos, né? Tinha um pouco mais de afinidade. Eu acho que tem que ter uma interação, né? Diretoria, jogadores e torcida é uma coisa só. Todo mundo representa uma instituição centenária que é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Então tem que todo mundo jogar junto, claro, com respeito, com educação, né? Eu acho que isso são princípios básicos, mas tem que estar todo mundo junto, tem que estar todo mundo unido, remando para o mesmo lado. Na época que você saiu do Palmeiras, saiu naquele auge todo, você se arrepende de ter deixado o clube naquele momento?
Hoje sim, né? Mas na época, na hora, você tem que tomar uma decisão. Na vida a gente toma decisões certas e erradas. Me arrependi depois, tive a oportunidade de voltar, mas não foi com tanto sucesso como na primeira passagem. Agora, foi, sem dúvida nenhuma, o melhor clube que eu já joguei em toda a minha vida. Agora, para encerrar, uma pergunta para você. Olhando nos seus olhos, Edmundo, você aceita casar comigo? Olha, se eu não fosse casado, aceitaria, com o maior prazer. Esse foi o Edmundo, grande ídolo da torcida palmeirense. É um prazer te receber aqui e que volte mais vezes. Muito obrigada. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem.